Boa tarde, obrigada por estarem conosco em mais esse webinar da Tamirim, Avaliação, Estratégias e Perspectivas Futuras. Eu sou Camila Regis, da equipe de marketing da Tamirim, e queria passar alguns recadinhos para vocês antes da gente começar. Bom, como eu disse, eu quero, por favor, que vocês se apresentem no chat, interajam conosco para que nós saibamos de onde vocês são. Quero pedir também que ao longo do evento, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês nos enviem na aba QIA, que fica logo aqui, na seção QIA, que fica logo aqui embaixo na barra do Zoom. E também gostaria de lembrar que, em continuidade ao evento, dentro de 24 a 48 horas, vocês vão receber no link que cadastraram, no link para gerar o comprovante de participação e a gravação do webinar no e-mail que vocês cadastraram. Convido também todos para nos acompanharem nas nossas redes sociais Tamirim Brasil, onde nós compartilhamos diversos conteúdos e também todos os nossos eventos. No Facebook Tamirim do Brasil e no LinkedIn Tamirim Brasil. Bom, hoje nós temos, quero agradecer imensamente a presença dos nossos convidados, temos dois excelentes convidados aqui conosco, um deles é o professor Luciano Sattler, que é doutor em administração pela FEA-USP, membro do Conselho Científico e do Comitê de Educação Básica da ABED, membro do Conselho Deliberativo do CNPq, reitor do Centro Universitário Metodista Isabella Hendricks, e Luciano foi também o primeiro pró-reitor de Educação à Distância do Brasil. Luciano, muito obrigada pela sua presença conosco hoje. E temos também o nosso outro convidado, que é o Marcos Kutova, que é pró-reitor adjunto da PUC Minas Virtual, onde gerencia os cursos de graduação e pós-graduação à distância da universidade. Ele é professor de computação na PUC Minas, com mestrado em ciência da computação e doutorado em geografia. Agradeço imensamente a presença deles hoje, e antes de passar a palavra para eles, vou rodar aqui uma breve enquete para vocês, para que vocês possam também se comunicar com a gente saber um pouquinho mais de vocês. E quero agradecer também a equipe Tamirim, que está aqui nos bastidores, nos apoiando, eu, Camila, que já me apresentei, o César Barreto, que é nosso executivo de contas, a Juliana Araújo, que é nossa gerente de contas, o Leonardo Ferreira, que é o gerente regional de marketing, o Rafael Carpanês, consultor de treinamento e implementação, e a Vanessa Schlosser, que é nossa gerente de contas. Vou rodar aqui a enquete. Então, por favor, eu peço que vocês respondam. Queríamos saber qual que é a área que vocês, de atuação de vocês, em que cargo vocês desempenham atualmente na instituição que vocês estão, e se a instituição atual de vocês conta com recursos que apoiam o processo de avaliação e correção. Já estou vendo aqui o pessoal respondendo. Em breve eu compartilho os resultados, assim a gente pode saber um pouquinho mais de vocês. Bastante gente do ensino superior. Vamos lá, deixa eu ver. Muitos professores e coordenadores aqui conosco hoje. E uma parcela dizendo que a instituição conta com recursos, outros não sabem informar e alguns respondendo que não. Vou dar mais um minutinho para vocês possam participar, compartilhe o resultado e a gente pode dar início ao nosso evento. Obrigada. Estou compartilhando os resultados na tela com vocês. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra para o Luciano Sattler, nosso palestrante. Obrigada, Luciano. Obrigado a você, Camila. Obrigado a cada participante por estarmos juntos aqui. Nós que temos experimentado esse esforço coletivo, enquanto educadores, gestores da educação, de nos atualizarmos e nos fortalecermos mutuamente por meio dessa troca, dessa partilha. A Turnitin tem feito história aqui no país, na linha de frente pela integridade acadêmica, e eu acho que isso tem a ver com o DNA do que nós fazemos, e por isso que o tema da avaliação é tão importante, tão caro para nós nesse momento. Como vocês sabem, nós passamos aí por uma verdadeira epidemia de, digamos assim, falta de ética por parte de boa parte da comunidade acadêmica, não só alunos, e por causa que na pandemia muitas pessoas perceberam como que é fácil no mundo saturado de informação você ter o famoso copia e cola.
E aí a pergunta que fica é: como avaliar num mundo saturado de informação? Como avaliar na sociedade da informação? Como avaliar quando nós trabalhamos com uso intensivo de tecnologia, com o online, seja na EAD, seja no presencial, seja na educação básica, seja na educação superior e também na educação corporativa. E por isso que nós reservamos esse tempo aqui para conhecer um pouco das estratégias do professor Marcos Kutova e da PUC Minas. Como vocês sabem, a PUC Minas é uma das maiores instituições confessionais aqui do Brasil e ela tem, dentre as instituições confessionais, um dos maiores programas, né, cursos, ofertas da área de educação à distância, muito bem sucedida, que hoje contribui muito pela sustentabilidade da PUC. E o professor Marcos Kutova já está aí há, acho que mais de 20 anos, né, Kutova? Nem tem essa idade, Luciano. Não tem nem essa idade, né? Não, 12 anos aqui. 12 anos, né? Na EAD, e estava como pró-reitor, foi recentemente promovido como pró-reitor adjunto e acaba de ser promovido, ontem saiu a portaria, se eu não me engano, para se tornar da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da própria PUC Minas. Isso significa que, além da EAD, ele também agora abarca muita coisa do presencial e tem que pensar a universidade como um todo, ajudando a nova reitoria. Então, o objetivo aqui realmente é que nós possamos ouvir, e eu quero já adiantar para vocês, para quem não conhece o professor Kutova, que ele é uma pessoa rara, porque ele consegue juntar o saber, o conhecimento, a base teórica muito bem fundamentada, e é um gestor de mão cheia, e alguém que faz acontecer, e é um gestor de mudança, e é um amigo meu, que eu tenho aprendido muito com ele. Então, Marcos, não quero tomar o tempo das pessoas, todo mundo veio aqui para ver você. Então, vamos lá. Obrigado, Luciano. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer a todos que vieram participar desse momento conosco, e em especial a equipe da Turning Team, que promoveu esse encontro, nos dá a oportunidade de discutir algo que para a gente aqui é tão precioso, né? Queria agradecer também ao Luciano, sempre tão gentil. O professor Luciano é aquela bússola que a gente precisa quando tem que tomar decisões aqui, né? É um cara que tem um conhecimento tão vasto que é difícil compará-lo com outro. Então, ele diz, este é o meu caminho. E aí a gente segue. Igual o trator, mas seguimos na direção que ele aponta. E as coisas têm dado muito certo, né? Essa interação que a gente tem ao longo desses anos todos e que nos permitiu nos tornarmos bons amigos, ela contribuiu bastante para o nosso desenvolvimento aqui. Então, vamos começar. A ideia é a gente compartilhar um pouquinho da história aqui da PUC Minas, do processo de avaliação, que todo mundo sabe, se torna o objeto de maior questionamento quando se fala da implantação de um programa à distância, de um curso híbrido. Todo mundo fala assim, não, mas a avaliação não funciona. E nós precisamos acabamos precisando nos concentrar nisso, nos debruçarmos sobre isso. A avaliação para a gente, o que significa? Desenvolvemos uma política diferente de avaliação nos nossos cursos à distância, que está no meio do caminho, então, portanto, fazia sentido dizer quais são as nossas estratégias e quais são as nossas perspectivas futuras, o que vem pela frente. Mas para a gente fazer isso aqui acontecer, nós precisamos dar um passo para trás e pensar o que é avaliar, né? No fim das contas, qual é o nosso objetivo com a avaliação? Avaliar o quê? E uma das coisas que sempre nos incomodava era quando se pensava na avaliação como um instrumento que não estava conectado às expectativas dos alunos, ou muitas vezes que levava a uma comparação entre alunos. Então, assim, não, peraí, vamos dar uma parada aqui e vamos ver. Em primeiro lugar, a avaliação ela tem que ser, dentro de uma expectativa clássica, algo que nos informe o tanto que algo aconteceu dentro das nossas expectativas. Então, assim, se eu tenho um perfil de egresso, se eu tenho uma expectativa de desenvolvimento de determinadas habilidades, a avaliação devia me ajudar a entender o tanto que aquilo foi, ou, no meio do caminho, que está sendo alcançado. Uma segunda perspectiva da avaliação, que não é exatamente a que nos interessa,
é a que estabelece uma classificação entre as pessoas que diz, olha, esse sabe mais do que esse é melhor do que aquele, ou alguma coisa é melhor do que a outra, e que talvez seja até necessária quando pensamos em processos seletivos, né? Que você vai selecionar alguns para passar e os outros não vão passar. Aí essa avaliação comparativa ela faz sentido, mas para a gente aqui não. Eu não preciso saber quem é o melhor aluno. Eu preciso saber, na perspectiva de cada aluno, o tanto que ele alcançou daquelas expectativas que tínhamos para o desenvolvimento das suas habilidades. Então a gente pensou, poxa, vamos focar nisso. Mas eu preciso começar pensando, então, que expectativas são essas? O que eu quero, de fato? Né? Aonde que eu quero levar o aluno? O que eu tenho de expectativa dele desenvolver de suas habilidades? E sem definir isso com clareza antes, é bem provável que eu não saiba como avaliar corretamente. E aí eu caio numa avaliação tradicional. E a gente foi avançando e falou assim, não, eu tenho que entender quais são as minhas expectativas sobre o desenvolvimento do aluno, mas eu também tenho que pensar que a avaliação de aprendizagem não avalia só o tanto que o aluno demonstrou de desenvolvimento, mas ela também é uma avaliação do próprio esforço de ensino do professor, do processo desenhado por ele, do currículo, né, que foi traçado para a formação dos alunos. Então, eu não posso enxergar a avaliação da aprendizagem apenas como algo que avalia o aluno, mas ela serve também como um instrumento de reflexão sobre aquilo que foi planejado nesse processo formativo. No entanto, aqui nos concentraremos na perspectiva da avaliação do aluno, porque eu acho que está mais contextualizado com o que a Turnitin traz de tecnologia aqui para a gente. E aí eu resolvi começar pegando um exemplo, que foi o mesmo exemplo que eu usei com toda a equipe aqui quando nós começamos a fazer a mudança. Se a gente pega, por exemplo, uma disciplina de estatística clássica, conteúdo tirado de um plano de ensino qualquer na internet há algum tempo, tá? Então, assim, a disciplina de estatística traz essa ementa. Elementos fundamentais de estatística descritiva, amostra, arredondamento de números, tabelas e gráficos, estatísticas, por aí vai, está aí na tela. Quando a gente contrata um professor para trabalhar, é isso que você dá para ele. Chama um professor de estatística e fala, olha, está aqui sua disciplina, ela é de tantas horas, 60, 80 horas, e está aqui a sua ementa. E aí o professor vai planejar toda a sua disciplina pensando nisso, pensando nessa ementa. E quando chega a hora da avaliação, o que ele olha? Ele fala assim, eu tenho que avaliar se o aluno sabe quais são os elementos fundamentais de estatística descritiva, se ele sabe calcular o tamanho de uma amostra, se ele sabe desenhar um gráfico, montar um gráfico, se ele sabe calcular a média, a moda, a mediana. Vejam, a avaliação ela parte, então, do conteúdo. É uma abordagem que foca se o aluno entendeu, compreendeu e memorizou esse conteúdo. E isso não funciona bem, né? Tem um livro bem interessante do James Lang, chamado Teaching Lessons, deixei a referência aqui embaixo, que fala que esse tipo de avaliação não funciona por 4 razões. Primeiro, geralmente, é natural que essas avaliações valham muitos pontos, né? Uma avaliação que vai valer 20, 30 pontos, talvez, e aquilo pode representar um risco muito grande do aluno não ser aprovado, né? Se você dá uma prova de 20 pontos, que seja, dentro ali daquela expectativa de que ele pode perder 40 no semestre, se ele for mal nessa prova, já tem uma grande chance dele não ser aprovado, né? Ele já vai se aproximando ali da média e com uma chance de, se for mal numa segunda prova, nem ser aprovado. Então, esse é o primeiro desafio. Avaliações que valem muitos pontos, avaliações somativas, aquelas no fim do semestre, valem muitos pontos, elas são avaliações de alto risco. Isso leva o aluno a tentar achar alguma forma de diminuir o risco. Em segundo lugar, elas não têm nenhum sentido para o aluno, elas não têm nenhum significado, elas acabam virando só um instrumento da instituição medir ou determinar quem passa ou não passa, mas para o aluno, aquilo não significa nada a não ser uma tarefa da instituição que, para ele, não tem valor maior do que determinar seus pontos. Esses pontos passam a ser significativos em toda a vida acadêmica do aluno. Então, a gente diz que alguém é bom ou ruim por meio do tanto de ponto que tira numa disciplina, e aqueles pontos marcam o sujeito para o resto da vida. Depois você tem lá uma disciplina no seu histórico escolar, nunca mais se altera aquela nota, né? Você pode se tornar o melhor naquela área, mas a sua marca lá no seu histórico escolar é para o resto da vida. E também é muito usado para classificar, para mostrar que esse aluno é melhor do que aquele. É sempre uma expectativa negativa em relação à divulgação de notas. E os alunos já vêm para as provas com a expectativa de não dar conta, de ser difícil, da prova ser injusta, da avaliação poder
não refletir aquilo que eles de fato sabem, porque ele vem ansioso, veio, sei lá, com dor de barriga, cansado, mal dormido, o que for, né? Então, os alunos já vêm com uma expectativa baixa de sucesso. E nesse contexto, como fala lá o James Lang, a chance da avaliação realmente medir o que o aluno sabe e ser um bom instrumento para isso é baixa. Aí os alunos passam a ver as avaliações como uma pedra no meio do caminho, como algo que é um obstáculo para que eles possam seguir ali na sua jornada, para que eles possam seguir no seu caminho lá de aprendizagem, no seu desenvolvimento. E aí, veja, se você se depara com essa situação numa estrada, o que você faz? Você contorna, você passa por cima, você dá a volta, você pede ajuda para alguém, mas você não vai bater nessa rocha para tentar atravessá-la, né? E é o que os alunos fazem com as provas, sabe? E, assim, ele chega lá numa prova de 30 pontos, que é baseada no tanto que ele retém de memória, chega cansado, desanimado, e aí você coloca, olha, eu tenho essa pedra no seu caminho. E se você não for capaz de resolver a pedra, você toma bomba. Aí eu falo assim, não, peraí, eu tenho alternativa, eu posso passar aqui do lado, eu posso mandar uma mensagem para o meu coleguinha aqui no celular, e ele me responde qualquer resposta, eu posso usar o Google, alguma alternativa qualquer para contornar o obstáculo e continuar no meu caminho. Então, assim, enquanto a gente mantiver essa perspectiva tradicional da avaliação, conteudista, que valoriza a memorização do aluno e que a gente vai buscando até tecnologia para garantir que o aluno vai ter que trombar, né, com esse desafio. Por exemplo, você vai falar assim, então vou fazer um banco de questões muito grande para ele não poder copiar a questão do colega. Não, eles vão fazer uma gestão desse banco de questões melhor do que o professor. Chega o aluno depois, ele tem lá 200, 300 questões antes da prova, você pode montar o banco que você quiser, que os alunos terão uma cópia dele mais cedo ou mais tarde. Então, esse tipo a gente entende que não funciona. Dentro das perspectivas que outro autor fala, essa é uma avaliação auditora. Aqui eu estou falando do Dee Fink, que escreveu um livro chamado Great and Significant Learning Experience, é um livro bem interessante. Ele fala, essa perspectiva da avaliação auditora que mede o que o aluno reteve daquilo que foi ensinado, não funciona. A gente tem que pensar numa avaliação diferente, uma avaliação que vai se concentrar no tanto que o aluno está preparado para realizar algo a partir do momento da aprendizagem. Então, cheguei aqui, ensinei algo para ele, eu não vou medir o tanto que ele foi bom nesse percurso até chegar nesse ponto, mas o tanto que ele está preparado para seguir daqui para frente. E aí, ele chama isso de avaliação prospectiva, né? A avaliação que olha para o futuro, uma avaliação que inclusive dá a chance dele melhorar essa condição de realizar a atividade, qualquer que seja. E aí, na história dessa avaliação prospectiva, ele traz a ideia de avaliações autênticas. E foi algo que nós incorporamos aqui. O que seria uma avaliação autêntica? Uma avaliação que, de fato, corresponde àquilo, ou avalia aquilo que o aluno está apto a fazer, mas que corresponde à prática profissional real. Né? Então, assim, olhando para o que as pessoas fazem como profissionais, lembrando que aqui nós estamos falando de educação superior, né? Pelo menos na perspectiva da PUC Minas, então a gente está preparando as pessoas para o exercício profissional. Eu olho, tanto que meu aluno está preparado para fazer o que um profissional já formado faz. Ou, que é importante para a gente, o tanto que esse aluno já se comporta como um profissional do jeito que a gente gostaria. E aí eu estou considerando tomar decisões de forma ética, ter preocupação na interação com as outras pessoas, ser um sujeito atencioso, que tem ali uma empatia desenvolvida. Mas, assim, olhando para aquilo que o profissional faz, eu monto o meu processo de avaliação. Então, não é um questionário lá perguntando respostas de fórmulas que ele só usa para ser aprovado na disciplina, e ele nunca mais vai pegar na vida profissional. É uma lista de exercício dessa natureza, sabe? Essas listas que a gente passa para os nossos alunos, eles não encontram isso como profissionais de mercado. Então, a gente pensou nisso, falou assim, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. E aí, na construção do nosso projeto, nós entendemos que não há como você fazer uma avaliação autêntica se você não considerar de forma integrada esses 3 elementos. Que habilidade você está trabalhando com seus alunos, quais são os seus objetivos de aprendizagem,
que atividades eles vão fazer, que você terá a capacidade de observar para ver se eles estão desenvolvendo essas habilidades e que instrumentos você vai usar para mensurar o desenvolvimento dessas habilidades. Então, eu olho lá para o que o aluno fez e eu tenho que ter um instrumento de apoio para eu fazer essa avaliação. É claro que eu posso fazer isso por simples observação, mas a chance da avaliação se tornar subjetiva, questionável, lenta, trabalhosa, é muito grande. Então, a gente sempre conta com algum tipo de instrumento para isso. Então, pensando nessa perspectiva de uma avaliação autêntica, nós entendemos que a nossa solução dependeria da gente repensar a disciplina como um todo, ou melhor, todo o processo formativo, e não somente a avaliação. E começamos a desenhar os nossos cursos a partir daquilo que as pessoas fazem no mundo real como profissionais já formados. Então, a gente se aproximou de várias empresas, escolas, entidades, associações, clubes, para entender como os profissionais trabalhavam, buscamos lá nas diretrizes curriculares quais eram as expectativas de perfil de egresso, conversamos com representantes de conselhos e fizemos um redesenho do nosso processo formativo. E nesse caminho, a gente começou a pensar, falou assim, olha, não é só a avaliação, então eu tenho que redesenhar toda a história da minha disciplina, toda a jornada de aprendizagem do aluno, né? Ao invés de eu ensinar ali os conteúdos organizados por disciplina, nós pensamos, vamos fazer isso de forma diferente, vamos trabalhar isso na perspectiva de preparar os alunos para resolver esses problemas que chamamos de desafios profissionais. E aí o nosso currículo, o nosso processo formativo ganhou uma outra representação gráfica, uma outra estrutura. Ao invés da gente organizar as disciplinas, aqui nós só temos uma disciplina chamada projeto, ao invés da gente organizar a disciplina a partir dos conteúdos trabalhados, voltando lá para, no caso do exemplo da estatística, né, pegar aqueles tópicos da ementa, nós pensamos, vamos trabalhar na construção, na preparação do aluno para resolver um desafio grande, mas desenvolvendo suas habilidades a partir de pequenos desafios. Então, primeiro eu coloco uma situação problemática, realística, baseada ali no que o profissional de mercado faz, ensino esse aluno a resolver esse problema, coloco um problema para ele, vejo a solução e avalio essa solução. Avalio o que ele fez e vou aqui ver o tanto que ele já alcançou daquelas habilidades que eu pretendia para esse desafio. Uma vez que ele superou esse desafio, que ele chegou nesse ponto, eu jogo um desafio um pouco mais complexo, que inclusive aumenta um pouco a ansiedade dos alunos, porque as coisas começam a envolver mais informações, a ter mais elementos para serem resolvidos, a trazer mais conteúdos para o processo. Então, o desafio aumenta um pouco, e aí, na hora que esse aluno superar esse desafio, eu faço uma nova avaliação, eu vejo o tanto que ele está desenvolvendo, de fato, das habilidades esperadas dentro daquelas nossas expectativas e trago mais um desafio. E assim vamos, até chegar ao fim do semestre. Então, por essa abordagem de desafios sucessivos, a gente redesenhou completamente o nosso processo de aprendizagem. E a avaliação, ela segue a cada desafio proposto, né? Então, o aluno, ao invés de ele ter lá um tanto de conteúdo, fazer uma prova daqueles conteúdos, fala assim, não, olha, nós vamos criar aqui um desafio para você, vamos ensinar a resolver esse desafio, vamos ver a sua solução e a gente avalia o que você fez, né? E comparamos isso com as nossas expectativas diante dos objetivos de aprendizagem. Cada momento desse virou uma unidade de ensino. E vem com essa definição, qual é o desafio a ser resolvido, que habilidades os alunos vão precisar desenvolver para resolver esse desafio e como que nós vamos avaliar o resultado alcançado, né? Para a gente definir bem o que seria, então, um desafio, só voltando à ideia, algo baseado lá nos problemas que os profissionais resolvem no mundo real, nós elegemos alguns critérios aqui. Em primeiro lugar, eles precisavam ser realísticos, isso é, de fato, baseados nas habilidades que as pessoas usam no mercado de trabalho, né? Mas também tinham que ser desafios que envolvessem a produção dos alunos. Então, não existe uma solução única para cada desafio. Todo processo permite que o aluno faça uma construção que é individual. A maior parte das vezes, ou quase na totalidade das vezes, é um trabalho em grupo, né? Então, já pulo aqui para um dos últimos pontos, que é colaborativo. A gente entende que a formação do aluno depende da troca, da reflexão, da discussão. Então, esses desafios são feitos em grupo. E cada grupo vai produzir uma solução específica para o desafio proposto.
Também é um desafio que exige que o aluno faça, que ele tome decisões. Acho que a melhor aqui seria isso, né? Ele tem que tomar decisão sobre o que ele vai fazer, onde ele vai concentrar seus esforços, né? Pegar aqui um exemplo simples, os alunos têm que fazer, num dos nossos cursos, eles têm que fazer um site. Alguns preferem fazer um esforço maior na interface visual, outros falam assim, não sou bom desse lado visual, eu prefiro me concentrar aqui na qualidade de código, no banco de dados. Então, a gente dá liberdade ali para eles fazerem escolhas, né? E deles decidirem qual é a melhor solução que eles vão entregar. Como eles sabem, de antemão, como eles serão avaliados, e eles mesmos decidem, falam assim, nesse quesito aqui, nesse critério, eu vou até esse ponto, a partir daqui eu não quero mais, tudo bem. E no outro, eu vou além. Claro que isso reflete na nota, mas ele tem o direito de escolher. E ele tem que tomar decisão no projeto, porque de repente nem é capaz de fazer tudo. Bom, são desafios complexos, eles não são específicos de um assunto, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de planejamento mercadológico no curso, que é também um dos desafios do curso de administração, ele vai envolver ali a parte de marketing, finanças, de RH, ele tem que formar equipe, ele tem que interagir com o cliente que está participando do projeto, ele tem que fazer pesquisa com clientes, ele tem com os clientes do empresário, ele tem que decidir composto promocional, então ele vai juntando uma série de coisas para conseguir, de fato, entregar o projeto. E uma coisa muito importante para a gente é que, uma vez que o aluno nos entrega a solução do desafio, a gente tem que dar a chance dele melhorar. Se eu digo que algo não ficou bom, que algo pode ser diferente, que pode ser melhorado, eu tenho que dar a chance dele melhorar. Mesmo que isso não reflita na recuperação integral dos pontos, mas ele tem a oportunidade de melhorar e essa melhoria ela é valorizada. Se o aluno fala assim, não, eu consigo corrigir isso aqui, então tem que corrigir, eu tenho que abrir esse espaço, eu não posso dizer assim, não, perdeu, daqui para frente você não vai. Não dá, né? Então, desenhamos as nossas disciplinas em torno da construção de desafios nessa direção. Agora, para a gente tirar um pouco da dificuldade dos alunos resolverem os problemas, nós entendemos que era super importante a gente definir o passo a passo para a solução dos desafios. E aí chamamos isso de método. É o caminho que ele deveria seguir para conseguir resolver o problema. Então, veja, quando eu trago uma ideia assim, ó, o aluno desse semestre vai fazer um plano de marketing para uma determinada empresa. Eu vou dizer como ele faz isso. Qual é a sequência de passos, o que ele faz primeiro, depois o que ele faz na seguida, e depois, a cada momento, o que ele tem que fazer. Porque nessa sequência de passos, no procedimento metodológico para a solução do problema, eu tiro a dificuldade dele se concentrar naquilo que interessa, que é aprender a fazer, a resolver aquele problema, né? Então, para cada projeto que a gente define, e que vai ser a base de todo o nosso processo de instrução e de avaliação, a gente estabelece, os alunos devem seguir essa sequência de passos. Ao determinar os passos, eu acabo determinando também quais são os conhecimentos que o aluno precisa ter, né? Então, voltando lá à ideia do desenvolvimento do site, que é um dos nossos projetos, em determinado ponto, o aluno tem que entender a sua construção de personas. Aí, naquela hora, naquele passo de definir as personas para o site, nós vamos ensinar o que é persona, como é que se constrói persona, dar exemplo de persona, fazer uma atividade avaliativa, valendo ali pouquinhos pontos sobre construção de personas, e vamos dar o feedback se as personas do projeto dele foram bem definidas ou não, né? Então, a cada passo do método, a gente tem um momento de instrução, de explicação, de feedback, para dizer se está indo bem ou não, e é um momento onde a gente vê alguma coisa que o aluno produz, né? Todo o processo vem acompanhado de produção dos alunos, e essas produções são o que a gente chama aqui de evidências da aprendizagem. Então, a cada passo desse método para se resolver cada desafio, a gente tem a produção de evidências de aprendizagem, que são artefatos que nos permitem ver o tanto que os alunos conseguiram alcançar daquilo que era esperado. Podem ser textos, vídeos, imagens, áudios, animações e por aí vai, né? Os alunos muitas vezes falam assim, mas o que eu tenho que te entregar? Eu falei, bom, não é necessariamente me entregar. De repente, é me explicar, me apresentar ali uma conversa que você teve com um empresário, uma pesquisa que você fez com outras pessoas. Não precisa produzir um relatório, mas eu tenho que ter alguma evidência que vai ser a base da minha avaliação. Então, olhando para aquilo que o aluno está fazendo, e não sei se vocês imaginaram, porque eu não cheguei a falar explicitamente,
todo esse processo de desenvolvimento do desafio, ele é acompanhado pelos nossos professores tutores. Eles têm interação o tempo todo com os alunos, em momentos síncronos, semanais, mas também no assíncrono, o tempo todo, com o aluno manda mensagem, fala, fiz isso, tá bom, não tá? Então, um acompanhamento contínuo. Aí chega no fim de um passo, ele me mostra algo que é assim, agora eu vou avaliar. Então, ele me entrega lá uma evidência qualquer e fala, aqui eu preciso avaliar. E a avaliação aqui é ver o tanto que ele alcançou daquelas habilidades que a gente esperava que ele desenvolvesse. Então, optamos por trabalhar exclusivamente com rubricas de avaliação, que eu não sei o tanto que vocês conhecem disso, mas está cada vez mais comum, né? Eu acho que antes da pandemia, pouca gente sabia o que era uma rubrica de aprendizagem, mas agora já é mais comum, é um conceito mais comum. Mas, basicamente, é uma lista de critérios que, a partir das evidências, nos permitem dizer se uma coisa ficou boa, mediana, ruim, né? Então, dependendo da complexidade do critério, eu posso ter mais níveis de avaliação, até 5, não menos que 2, porque eu tenho que fazer alguma avaliação, né? Não dá para ser um só. Mas, a partir dos critérios que eu estabeleço em cima das evidências de aprendizagem, eu vou vendo tanto que o aluno está desenvolvendo as habilidades esperadas. Então, assim, vamos imaginar lá no projeto do site, que eu usei como exemplo, ele vai me entregar um conjunto de personas para esse site. Aí, olhando para essas personas, eu vou estabelecer critério. Como que eu avalio se a persona foi bem feita ou não? Eu tenho que ter critérios para isso. E aí eu vou marcar, o aluno fez isso, legal, tá bom, aqui ficou bom, aqui não ficou. E para cada nível ali, de cada critério, eu vou colocar uma descrição que me ajuda a tirar um pouco da subjetividade disso. Então, eu posso dizer assim, a persona corresponde adequadamente ao público-alvo. Poxa, tá, mas como é que eu sei se corresponde ou não corresponde? Como que eu determino se ela está aderente ou não ao público-alvo? Então, eu preciso definir um critério, e nesse critério eu vou estabelecer níveis, né? Aqui um exemplo que facilita bastante a compreensão disso é o próprio instrumento de avaliação dos cursos de graduação do INEP. Então, quando você olha lá, o nível 1, se a instituição tem isso, no nível 2 ela tem aquilo, mais alguma coisa, no nível 3 ela tem mais alguma coisa, e por aí vai. A gente foi fazendo algo desse jeito. Nós usamos uma rubrica aditiva, né? Então, assim, quanto mais coisa o aluno faz, maior a classificação dele, melhor a avaliação dele, mas a gente também poderia ter uma rubrica subtrativa, eu não sei se esses nomes estão certos, mas o pessoal depois da Turnitin pode até confirmar, em que você vai vendo o que o aluno não fez, o que ele deixou de fazer. Mas deixou de fazer isso, então tira um pouquinho aqui. Ele deixou de fazer isso. Então, a gente caminha numa direção do nível alto para o nível baixo. Na aditiva, eu caminho do nível baixo para o alto e vou vendo o que ele fez a mais. Mas aí todo o nosso processo de avaliação, ele passou a ser feito por meio das rubricas. E aí volta a historinha toda, né? A rubrica, ela olha para as evidências de aprendizagem, para ver o tanto que os alunos fizeram de cada passo do método que foi construído em cima das habilidades esperadas de desenvolvimento, né? E esse é o tal instrumento de avaliação que eu falei que a gente tem. Essas rubricas, no nosso caso, elas são elaboradas previamente e os alunos conhecem. Eles sabem exatamente o que eles têm que fazer para ter um bom desempenho. Como os projetos envolvem a produção dos alunos e são colaborativos, são específicos, e eles têm que tomar decisão no meio do caminho, ele não tem de quem copiar, não tem... A questão da cola aqui perdeu completamente sentido para a gente. O processo é acompanhado, você sabe se o aluno está fazendo ou não está, né? E simplificamos bastante. A gente faz avaliações online hoje, a partir disso, sem risco de fraude nenhuma, né? Claro, assim, dentro de um grupo você pode até achar quem fez mais, quem fez menos, e aí a gente trabalha com outras perspectivas de avaliação também. Uma delas, que aí já fica aqui em algo que estamos estruturando ainda, é a autoavaliação. É o próprio aluno fazer um relato daquilo que ele pessoalmente fez ou não, e se ele não tiver, de fato, se envolvido com o projeto, ele não tem o que relatar. Não adianta ele perguntar para o colega que eu ponho aqui na minha autoavaliação. Não tem espaço para isso, né? Ele tem que relatar o que ele fez e que o professor observou durante todo o processo. Autoavaliação, muitas vezes as pessoas confundem com autopunição, né? Que é você perguntar para o aluno que nota você se dá para o que você fez. Poxa, qualquer um vai se dar nota alta, total, né? Vamos inverter um pouquinho a lógica. Vamos pensar assim, se você perguntar para alguém que você está contratando,
qual é o salário que você acha que você deve receber? O cara vai falar o máximo possível, o maior que tem, qual que é o maior que tem? Então, você pergunta para o aluno que nota você se dá, provavelmente ele deve responder a maior que tiver. A autoavaliação não é isso. A autoavaliação é você dizer para o aluno, falar assim, olha, as nossas expectativas eram essas. Como é que você se sente diante delas? O tanto que você se sente seguro, confortável em relação a essa habilidade, aquela habilidade, e justificado. Por quê? Por que você acha que isso é isso? O que tem na sua evidência que demonstra que você sabe isso? Agora, ela não vale necessariamente pontos. Você fala assim, ó, se você disser que você não sabe isso, você vai perder pontos. Não é isso. Dá os pontos lá pela participação, né? Mas a gente está trazendo a autoavaliação para o nosso projeto, assim como a avaliação por pares. E aí, ele dentro de um grupo, um aluno fala assim, olha, aquele cara não ajudou. Eles falam tranquilamente, eles sabem que eles não estão pulindo o aluno, né? Diretamente não. Um aluno não dá nota para o outro, mas alimenta a avaliação que o professor faz. Então, nós estamos desenvolvendo isso aqui, é um desafio grande, porque a gente tem que mudar essa mentalidade sobre a autoavaliação, né? Não é perguntar que nota que o aluno se dá. A gente está trabalhando também numa perspectiva interessante, que é de fazer a correspondência entre esses nossos critérios de avaliação das rubricas com aquilo que a gente apresentaria como credenciais dos nossos alunos. Uma microcredencial é mais ou menos um atestado de habilidade. O professor Luciano, que está se tornando especialista nessa área, ele pode, num outro momento, explicar detalhadamente qual é a expectativa das microcredenciais. Mas, assim, ao invés de eu criar um processo de avaliação desconectado do resto do mundo, específico da disciplina, não, a gente está olhando como é que eu associo essa minha rubrica de avaliação às habilidades que as pessoas buscam no mercado. Um exemplo interessante, credenciais são as que estão lá publicadas no LinkedIn, que você vai fazendo curso, mas publicando tudo lá. Então, como é que a gente amarra a avaliação de dentro de uma disciplina com essas credenciais que dizem o que as pessoas são ou não capazes de fazer e que são usadas no mercado para processos seletivos, para buscar pessoas para te ajudar nos projetos e por aí vai. E o terceiro ponto que a gente está discutindo, inclusive tivemos já várias conversas com a Turnitin a respeito do Gradescope, é o apoio da inteligência artificial nesse processo, sabe? Assim, aí eu não vou nem me atrever, né? Eu vou deixar a própria Turnitin apresentar como que o Gradescope pode facilitar o processo de correção, mas é uma ferramenta, gente. Eu preciso avaliar ali uma quantidade de alunos na rotina, do dia a dia. Se eu puder ter um suporte de tecnologia para isso, por que não? A gente usa a ferramenta o tempo todo na nossa vida. Se eu tenho uma ferramenta que me apoia nesse processo e aí entendam, sem confundir isso com a avaliação automática. Eu, como professor, quero avaliar os meus alunos e eu preciso de suporte para isso. Eu preciso de ferramentas para isso, senão eu posso acabar levando mais tempo do que o necessário. E aqui entra a inteligência artificial com promessas bem interessantes. Algumas coisas já concretas, né? O Gradescope é um exemplo delas, mas a gente tem expectativas de que a tecnologia possa nos ajudar no futuro. Desculpa. Deixa eu colocar um exemplo aqui do que eu estou falando. Vocês devem ter ouvido falar de software de inteligência artificial ajudando na correção de avaliação, não é? Então, não. O software de inteligência artificial ele pode ajudar a destacar, a enfatizar aspectos da redação. Mas quem tem que avaliar é o professor. Claro que nessa leitura ele pode te orientar a várias coisas. Olha, aqui muito erro ortográfico, tem muito disso, mas a avaliação ela não é algo tão automático que tire o professor de cena, não pela capacidade de dizer se o trabalho é bom ou ruim, mas de ser alguém que orienta, que motiva, que acompanha, que estimula o aluno. O professor não é só o cara que passa o conteúdo, porque o YouTube faz isso melhor do que a maior parte dos professores, nem o cara que dá nota, porque isso o software faz. Ele é o cara que está acompanhando a jornada de aprendizagem do aluno. Então, o apoio aqui é nessa perspectiva. Ele pode até fazer uma correção automática da avaliação, da redação, mas isso não é só isso o trabalho do professor, e avaliar não é só isso, não é só dar nota, senão a gente volta lá atrás, né, em todo aquele desestímulo que leva os alunos à fraude acadêmica. Então, uma apresentação rápida da nossa história aqui na PUC Minas. A gente está com 25 cursos de graduação que seguem exatamente esse formato nas suas avaliações, cada um dos cursos, alguns tecnólogos, 4, 5 períodos, outros de 8 semestres, que são os bacharelados.
Então, me deram a listinha aqui, a gente tem 87 disciplinas de projeto que seguem exatamente este formato de avaliação, e os resultados têm sido fabulosos. A experiência é positiva, apesar do desafio de mudar toda a cultura, processos e preparação dos professores para isso. Então, Luciano, te devolvendo a bola. Tutoco, o pessoal está gravando o que você falou aí. Realmente, quando a gente pensa, né? Olha, o YouTube hoje, eu falo, olha, a gente, de repente, pelo YouTube, nós temos acesso direto aos autores dos livros que nós usamos, né, nas aulas. Então, por que não usar o autor para falar ele mesmo, né? Mas eu creio que nós vamos ter algumas perguntas agora. Eu vou devolver diretamente para Camila para nos conduzir nesse momento final. Achei muito instigante, muito instigante. Muito mesmo. Quero agradecer. Eu sabia que essa tarde seria enriquecedora, mas olha, é muito bom a gente ver como que a avaliação pode ser dinâmica, os processos podem ser dinâmicos e como as instituições têm que ter esse olhar realmente para o que está mudando, né? Os processos funcionavam em algum período de tempo, mas a sociedade muda e a gente tem que estar sempre caminhando, buscando, seja um aliado na tecnologia, em novos processos, então foi muito enriquecedor. Eu queria passar agora a fala para o César Barreto, que é nosso executivo de contas, e na sequência a gente vai abrir para as perguntas. Eu acho que o César... Para mim, ele está... Congelou. Congelou. Rafa, você assume enquanto o César, acho que ele deve estar reconectando. Tá ok. Muito obrigado, Camila. Deixa eu só verificar aqui. Bom, então, como foi comentado, muito obrigado, professor Marcos, pelos os alinhamentos ali que você fez. Eu vou, na verdade, fazer uma recapitulada em alguns pontos. E como você comentou, então, o Gradescope, muitas pessoas, professores e professoras, conhecem o trabalho da Turnitin pelo viés ali da integridade acadêmica. Nós também trabalhamos com um produto bem específico que traz esses elementos de avaliação, né? Então, ele se chama Gradescope, e nós convidamos todos os professores a, na verdade, criar uma conta. Depois a gente dá mais detalhes colocando o link aqui para vocês. Vocês simplesmente, por exemplo, selecionam aqui o botão de inscrever-se e aí preenchem os seus detalhes diretamente para criar essa conta que tem um número específico de tarefas que vocês podem criar, né? Então eu vou voltar aqui a essas tarefas que foram previamente criadas e, por questão do tempo, porque a gente vai dedicar um tempo muito interessante para as perguntas, que eu vi que muitas pessoas, né, têm questões aí para serem verificadas. Então, eu tenho aqui um painel onde eu tenho todos os meus cursos. Eu previamente fiz o upload, né, dessas tarefas, e eu vou, por exemplo, aqui corrigir uma equação rapidamente. Esse quadro superior que vocês verificam são as respostas que estão aqui em loop dos próprios alunos, né? Vocês podem verificar ali resposta do aluno 13, 14, 15 e assim por diante. Então, a gente, através do benefício, né, da inteligência artificial, vai selecionar aqui um agrupamento, né, de todas essas respostas que já foi, então, escrito pelos alunos, escaneado e colocado dentro da plataforma, e a gente vai realmente avaliar esse grupo de respostas, né? E como foi falado, eu peguei alguns pontos aqui, e é muito importante, então, a gente levar em consideração as questões que o professor Marcos comentou, que, então, na elaboração dessas atividades, nós, como professores, temos que ter em mente aí os objetivos, né? Se eu fizer um número de atividades ou tratar essas questões como se fosse uma prova única, a gente possivelmente diminui ali a efetividade da própria avaliação. Então, a gente precisa novamente verificar os objetivos, os instrumentos, né? Como a gente vai avaliar, então, um número específico de tarefas e assim por diante, ou
claro, as próprias atividades, né? Uma variedade ali de atividades que não sejam todas iguais ou muito repetitivas. Então, como vocês podem verificar aqui, a gente tem um grupo de respostas específicas. Eu tenho detalhes, né, do que foi agrupado através da inteligência artificial. E aí, novamente, o programa reconhece, né, todo o material escaneado pelos alunos e coloca em grupos específicos que eu posso confirmar e criar essa avaliação de uma forma bem rápida, ok? Então, só para mostrar para vocês, aqui isso tudo foi escaneado ou pelo aluno ou o próprio professor recebeu, né, essas avaliações, e eu posso novamente, então, criar aqui as minhas rúbricas e identificar comentários específicos de cada uma das atividades que foram avaliadas, né? Então, só mostrando aqui rapidamente que a gente tem como incorporar esse elemento, né, de feedback do próprio professor, inserir essas rúbricas novamente para que o professor e o aluno tenha essas ferramentas disponíveis. Então, na sequência, eu só vou mostrar aqui rapidamente. Quando nós avançamos aqui, o próprio sistema, novamente, ele reconhece, né, qual atividade que o aluno está fazendo, e a gente tem um agrupamento que, novamente, permite o professor a fazer correções em lotes de turmas, né? Então, se ele tiver aí, por exemplo, 100 alunos, 200 alunos e assim por diante, ele consegue rapidamente verificar esse tipo de conteúdo. Por exemplo, aqui eu posso colocar a rúbrica, né, que o sinal negativo, e posso verificar especificamente aí a pontuação que eu possivelmente retiraria, né, desse exercício ou desse aluno, e novamente o programa ele está verificando aí blocos específicos e eu estou avaliando aí praticamente um por um. E se por um acaso, como professor, novamente eu identificar aqui, se eu identificar que esses comentários, essas rúbricas estão sendo colocadas de forma correta, eu, claro, posso manter, mas se por um acaso eu mudar de ideia, quando nós corrigimos um lote muito grande, né, de alunos, a gente pode chegar no primeiro e falar, nossa, eu nunca tinha pensado que essa resposta também seria possível de ser aplicada. Então, a gente pode voltar em cada uma das atividades e, se for o caso, a gente aplica esse valor ou essa rúbrica, e isso é já jogado em todas as correções que foram feitas previamente, né? Então, só estou dando alguns exemplos aqui. Bom, eu vou, na verdade, voltar, por questão do tempo e para a gente dedicar mais aí a parte das perguntas, só para mostrar para vocês, então, que as tarefas elas podem ser agrupadas por inteligência artificial de uma forma muito prática e dinâmica. E aqui a gente tem, por exemplo, uma tarefa que já foi previamente avaliada. Então, nós temos todas as estatísticas. Então, gostaria de destacar bastante a questão das estatísticas, né? A gente tem, então, o desvio padrão, enfim, a média, né, do que os alunos acertaram, erraram. O professor realmente tem a possibilidade de verificar aqui uma série de questões estatísticas, e para mais detalhes sobre essas questões estatísticas, a gente também tem uma funcionalidade que é a questão das tags em inglês, ou, enfim, uma tradução livre aí de etiquetas, ou possivelmente as próprias rúbricas, né? Então, por exemplo, atividades que eu, como professor, passei o conteúdo de forma presencial ou virtual, a gente pode verificar novamente aqui essas etiquetas específicas e verificar a pontuação, a média de cada uma dessas atividades. Vou separar aqui por essas tags, né, como eu comentei. Então, eu posso, por exemplo, verificar que possivelmente as minhas aulas presenciais elas têm uma eficácia, enfim, uma apresentação de conteúdo possivelmente, né, maior ou menor, isso vai depender muito.
se eu tenho temas específicos como, enfim, exatas ou áreas de conteúdo, exatas, humanas e assim por diante, eu posso novamente verificar todas essas questões na parte de estatísticas, ok? Então, só para recapitular rapidamente, para a gente ter aí um tempo para as perguntas, eu só queria, então, convidar todos os professores a se cadastrar e a criar a sua conta freemium do Gradescope, e lembrar, então, que o Gradescope ele tem funcionalidades que vão além do Learning Management System, ou do LMS, ou de uma plataforma, com foco na avaliação, que foi o tema de hoje, com um suporte muito grande da inteligência artificial. Então, a gente vai se beneficiar aí, como professores, de todas essas características da inteligência artificial, e um foco que foi um dos últimos pontos em relação aos relatórios e às estatísticas, que como professores, coordenadores de área, nós temos uma visão muito holística, exatamente como o Marcos comentou, né? A gente precisa ter aquela visão geral do que está acontecendo, se é uma questão possivelmente do professor, se os alunos têm como melhorar, pontos de melhoria e onde estão esses pontos de melhoria através das estatísticas. Então, professores, muito obrigado. Foi uma apresentação muito rápida. Eu volto a palavra com a Camila para a gente verificar aí as perguntas e responder o máximo de questionamentos. Obrigado. Obrigada, Rafael. Temos muitas perguntas. Quero agradecer a todos que estão participando, conversando no chat, interagindo. Vamos lá. Eu tenho aqui a primeira pergunta do professor Flávio Janones, da Universidade de Uberaba. Cutova, primeiramente, parabéns pela apresentação. Mais uma vez, fica clara a qualidade da PUC Minas em todas as esferas acadêmicas. Já foi possível medir quais os impactos do novo modelo de avaliação nos indicadores de reprovação e de evasão da universidade? Flávio, sim, mas assim, de forma ainda exploratória, especulativa, porque tem muito pouco tempo que nós começamos, né? Nós implantamos um curso nesse formato em 2020, que foi o curso de administração, e os outros todos, 20 e poucos, vieram na sequência em 2021 e 2022. Então, boa parte dos cursos estão concluindo agora o seu primeiro ano. Como são cursos novos, a gente nem tinha dados prévios, né, para ver se esse modelo está melhor do que o anterior na perspectiva da retenção. Mas, assim, toda mudança dessa natureza, ela requer uma adaptação das pessoas, ela requer que as pessoas mudem um pouco de mentalidade ali sobre sobre o próprio processo de aprendizagem, né? Como que eles vão participar, como que eles vão estudar. Então, o que nós percebemos é que nós temos uma evasão aumentada no início do semestre, para os alunos de primeiro semestre, do primeiro período. Aqui chamamos de eixos temáticos. Mas os alunos do eixo 1, portanto, eles abandonam o curso mais rapidamente, por duas razões. A primeira é que eles chegam no espaço e começam a falar assim, onde que estão os vídeos para eu assistir, que horas que é a avaliação e tudo mais, e eles querem uma coisa tradicional, sabe? Dentro das expectativas que as pessoas, já do modelo mental que as pessoas têm sobre o que é estudar à distância. Então, fala assim, eu vou assistir vídeos, vou fazer atividades e vou fazer a prova. Assistir vídeos, fazer atividade, prova. E ele fala, não é assim que funciona. Nós temos que começar definindo qual vai ser o projeto que você vai desenvolver nesse semestre. A gente tem a metodologia, mas a gente tem que formar o grupo, a gente tem que definir o tema do seu projeto, quais são os objetivos do seu trabalho. E ele fala, não, mas não era isso que eu queria só acessar os vídeos e fazer as atividades. Então, a gente percebe que muita gente sai de forma mais rápida, né? A partir daí, e vem um segundo desafio, que é os conflitos que eventualmente surgem entre o próprio grupo, né? Os horários não batem, então o cara entra num grupo e ele fala assim, mas esse horário eu não quero, mas isso eu não quero fazer, ou de repente até a gente tem muitos alunos com necessidades especiais e ali não dá
um entrosamento legal desse aluno, que pode ter um autismo, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, ou qualquer outra, eles não conseguem se interagir e acabam se estranhando. Então, de um lado, a adaptação ao modelo, e de outro, o entrosamento entre o grupo, levaram ao aumento da evasão logo no início do semestre. A partir do momento que o semestre inicia e que o aluno se envolve de fato com o projeto, a chance de abandono é muito pequena, né? Esses alunos seguem. Então, eu posso dizer assim, a gente tem cerca de 30% de evasão no primeiro ano, depois, até o fim do curso, vai mais 20%, no tecnólogo mais 10%, né? Comparando com o que tínhamos de administração em contábeis, que eram os cursos anteriores, a gente aumentou a evasão inicial, mas reduziu a evasão ao longo do resto do curso. Só que eu não tenho uma turma completa de egressos formando para poder fazer uma comparação mais objetiva. Os resultados que temos na perspectiva da qualidade daquilo que os alunos nos entregam e da satisfação deles nos motivam a seguir nesse caminho, mesmo com o desafio de uma perda maior. Essa perda maior, no início do semestre, eu consigo tratá-la. Sabe, pensando, nós montamos aqui um setor de experiência do usuário que está planejando uma forma de acolhimento diferente, cronogramas diferenciados para aqueles alunos que demoram um pouco mais a formar seus grupos de trabalho. Então, é uma coisa que eu consigo resolver, né? E entendendo que os resultados são melhores. Tá? Então, assim, não tem uma resposta objetiva para te dar, mas o caminho tem sido positivo e estimulante. É isso, né? Eu acho que indicadores de evasão. Daqui a 2 anos eu vou ter um relatório prontinho sobre isso, e aí eu vou poder falar com mais firmeza, né? Obrigada, professora. A gente tem mais uma pergunta aqui do José Munhoz Fernandes. Ele pergunta para você o que você entende como modelo ideal para o ensino superior? Avaliação somativa ou avaliação formativa? Munhoz, eu acho que as duas, né? Não tem jeito de você fazer uma avaliação só formativa ou só somativa. Inclusive, muita gente ainda traz a preocupação com a avaliação diagnóstica, que precederia essas duas. Ou seja, se você vai fazer um processo de desenvolvimento do sujeito, você tem que começar sabendo o que esse sujeito já sabe, o que ele já tem de conhecimento, experiência, que ponto que ele está, quais são as suas dificuldades. E a avaliação somativa, assim, colocando uma forma simples como a gente enxerga, é a avaliação que nos permite reorientar o aluno. Falar assim, olha, não, esse caminho não está bom, segue por aqui, você pode melhorar esse aspecto. Então, é uma avaliação que orienta a formação do aluno. Né? E pode valer ponto, não tem o menor problema. A avaliação somativa ela é uma avaliação do resultado alcançado. E a gente, de certa forma, faz isso a cada fim de etapa, em que eu entrego para o aluno, falo assim, olha, essa foi a avaliação que tivemos do seu esforço, das suas evidências, do seu trabalho. E vai valendo ponto, né? Como eu disse, a gente sempre tem a oportunidade do aluno fazer algum ajuste, inclusive na etapa final, a gente deixa ali uma semana para uma possível reorientação dos alunos, mas eu acho que as duas coisas se completam, né? A avaliação formativa aqui para a gente, ela tem sempre essa expectativa de reorientar o aluno, de dar um feedback para ele, pontuado ou não, mas quanto pontuado de pequeno valor. E a avaliação somativa é aquela avaliação, vamos dar uma parada, vamos ver o que nós alcançamos até este ponto, né? Portanto, empregamos as duas. Eu acho que não dá para ser só uma ou outra, né? Não sei se o Luciano tem alguma visão complementar disso, mas acho que é isso, né? Não, é isso mesmo. Vai ter que ter sempre conforme o curso, conforme... Eu acho que o mais importante você falou no início, e eu tenho dito por aí. Quando a gente repensa a nossa concepção de avaliação, tudo que vem antes da avaliação tem que ser mudado, porque ela define. O aluno entra, ele fala, não, eu vou ser avaliado de tal jeito, ele já monta as estratégias dele de sobrevivência, né? De como que eu vou vencer esse semestre. Então, na hora que você disse ali no início, olha, eu precisei mudar lá a concepção da minha matriz, a concepção da interação dos professores e tutores, a forma como essa avaliação viria, achei aquele gráfico fantástico, quer dizer, tudo mudou para trás. Então, aí você tem hora que ela vai ser somativa, eu acho que aqui você apresentou basicamente
um modelo de formativa, o tempo todo. Eu até escrevi no artigo que a Camila vai publicar amanhã, né? Que não é entender a avaliação como uma necrópsia, né? Que eu vou observar o morto, mas já não vou conseguir ressuscitar, né? Não, é realmente eu fazer coisas que garantam vida para o aluno e que ele permaneça conosco. E aí, certamente, é uma grande estratégia para evitar a evasão, porque todas as pesquisas que a gente tem de instituições que não privilegiam esse tipo de relação, a evasão é uma coisa esdrúxula, altíssima, altíssima. Não tem controle. Gente, a gente está com o tempo estourado, mas eu tenho uma última pergunta que eu vou fazer. Essa pergunta é para o Rafael. Rafael, a Priscila Manesco fala: professor Marcos informou que a avaliação, ainda que com a ajuda da inteligência artificial, deve ser corrigida pelo professor. E quando nos referimos a cursos na modalidade à distância, quando se tem milhares de alunos, seria possível pensar em algo alternativo? Bom, estamos no campo das ideias, né? Então, até o Marcos, se quiser complementar, eu acredito, eu vou, na verdade, usar também um ponto da fala dele. Eu acho mesmo que nós tenhamos, assim, um universo muito grande, a gente acaba possivelmente criando as personas, né, de alunos, categorias e assim por diante. Então, é claro que com os sistemas e com a inteligência artificial, eu acho que a gente precisa de algum tipo de histórico, e geralmente esses próprios programas, né, os e-mails que a gente troca com os alunos, os trabalhos que a gente recebe, esses próprios LMS, você consegue ver ali, o professor, mesmo se ele não visualizar ou ter um contato presencial com o aluno, ele tem um rastro assim, né, digital desse aluno. Então, acho que tudo isso tem que ser utilizado, mesmo, claro, numa escala muito grande, mas isso precisa ser analisado, precisa ser, né, verificado. Se for uma coisa realmente sistemática, acho que um modelo de avaliação muito peculiar precisa ser, com certeza, colocado em prática, né? Posso fazer um comentário? Por favor. Essa pergunta da Priscila, ela me perseguiu durante muitos anos, até eu talvez ficar em paz com ela, porque eu não tenho uma resposta simples. Assim, você fala, tem milhares de alunos no curso, todos os meus cursos aqui são à distância, tá, Priscila? 100% à distância. E onde estamos praticando essas avaliações. Mas, quando eu cheguei na EAD, eu olhava para o que as outras instituições faziam e aquilo me era apresentado como se fosse a solução. Então, você tem que fazer isso. Se não for assim, não é bom, né? Eu acho que até quando eu tive o primeiro acesso aos referenciais de qualidade da educação, lá de 2007, eu fiquei espantado. Falei, mas eu não consigo fazer isso, a minha instituição, isso não se encaixa aqui no meu projeto, na minha proposta, né? E eu cobrado por aquilo, eu falo, mas você tem que fazer, você tem que fazer. Então, assim, cheguei a um momento, talvez há não muitos anos, de entender assim, esse país é gigantesco, as realidades são distintas demais para você dizer que isso que é bom para essa instituição, como a nossa PUC Minas, é bom para todo mundo, o que vale, a gente tem realidades brutalmente diferentes no nosso país, pega São Paulo, pega o interior lá do norte, de nordeste, não dá para você dizer, assim, não, mas aqui eu tenho um professor para cada 30 alunos, que é o meu caso, e lá eu também preciso ter um professor para cada 30 alunos, não tem jeito. Então, eu acho que a gente olha para as propostas das instituições, eu acho que as instituições têm que ter suas propostas específicas e ver o que é possível se fazer, garantindo que a sociedade, que os alunos, que o país está em desenvolvimento. Eu acho que essa é a questão importante. Se você olha para o trabalho de uma instituição que não tem a capacidade de colocar um professor acompanhando ali os seus alunos, mas aquilo que ela entrega para a sociedade vale a pena, é um esforço que, de fato, ajuda no desenvolvimento daquela comunidade, daquele grupo, então, ok, né? Vamos contar com o apoio da tecnologia para fazer isso sim, vamos buscar, de repente, trabalhar mais com testes padronizados, não, testes automáticos, e colocar alguém para ver se a coisa está funcionando bem, se aquilo ali está ajudando na formação, no desenvolvimento das pessoas. Aqui, então, aí que é importante, aqui nós temos o privilégio de termos uma condição super favorável para isso. Eu tenho um professor para acompanhar um grupo de alunos, de 30 alunos, por um semestre inteiro,
E aí sim eu falo, professor, cara, se você não souber não só o nome do seu aluno, mas quem casou, quem separou, quem teve filho, quem mudou de emprego, quem está de dor de barriga, então não está funcionando. Eu quero que ele conheça cada aluno pessoalmente, chame pelo primeiro nome. Tem uma condição favorável para isso, né? Mas uma das preocupações que nós temos, e aí eu acho que até compartilho da visão do Luciano, é que a formação na graduação, né, a formação superior para o primeiro emprego ali, para o sujeito de fato entrar na sociedade, ela é um processo que envolve um lado social forte. Então, você ter um professor acompanhando esse desenvolvimento do sujeito, ele ter a capacidade de interagir com outras pessoas, com outras áreas, ser estimulado, é importante. A gente deve, tanto quanto for possível, dentro da seriedade de cada instituição, dar um suporte ao aluno para ele não só desenvolver habilidades, mas ele se integrar à sociedade, ter alguém ali mais experiente, o docente, o tutor, que seja, para apoiá-lo nesse processo, a gente entende como importante, né? Acho que é isso. Muito obrigada, professor Luciano, professor Marcos, pela tarde de hoje, muito enriquecedora, tenho certeza para todos. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco, pela interação com a gente, e quero lembrar que dentro de 24 a 48 horas vocês vão receber um link para que possam gerar o comprovante de participação e ter acesso à gravação do webinar. Muito obrigada, gente, e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.